o Galo é tricampeão brasileiro ou não é? Que campeonato que ele venceu? Mas não existia brasileiro na época. Por que o Galo é tricampeão brasileiro? Pois é, muitas perguntas, né? E eu vou te responder essas perguntas e mais. E te explicar o porquê que o Galo é tricampeão brasileiro e dar a minha opinião. E eu quero a sua opinião. Vem cá que eu te conto. Fala, gente, tudo certo? Gui passando aqui, gente, trazendo para vocês um tema polêmico entre as pessoas. Por que o Galo é tricampeão brasileiro? Que torneio que ele venceu? Pois é, o Galo foi nomeado tricampeão brasileiro quase logo após de ter vencido o seu bicampeonato brasileiro no ano de 2021. O Galo, depois de um ofício que foi enviado à CBF, a aprovação dele, o Galo é tricampeão brasileiro. Eu vou te contar por que o Galo é tricampeão brasileiro. Pois é, na época de 1937, onde é o ano que o Galo é nomeado tricampeão, nesse ano houve um torneio entre os clubes do Sudeste, que eram os mais fortes da época. Jogaram Fluminense, Portuguesa de São Paulo, Atlético Mineiro, jogou Rio Branco do Espírito Santo, jogou um clube chamado Aliança, o outro clube chamado Liga da Marinha. Pois é, Torneio dos Campeões. Teve uma fase inicial e a sua fase final. Na fase inicial jogou apenas 3 clubes, que era uma preliminar. Jogou Rio Branco, Liga da Marinha e o Aliança. Desses 3 times, apenas o primeiro colocado passaria, pois era uma fase de pontos corridos, onde o Rio Branco acabou passando para a fase preliminar, enfrentando Portuguesa, Atlético Mineiro e Fluminense. São apenas 3 times que jogaram a fase final, se enfrentando num jogo de ida e volta, somando assim 6 jogos. Por pontos corridos, o primeiro colocado se sagraria campeão do Torneio dos Campeões, sem ao menos saber que quase 100 anos após, 90, vamos colocar assim, 90 anos após esse torneio, se sagraria campeão brasileiro, o campeão do Torneio dos Campeões. Vou te trazer os jogos do Atlético Mineiro, que foi o grande campeão nos seus 6 jogos. Lembrando que a vitória na época valia apenas 2 pontos, porque a isenção de 3 pontos na vitória foi bem depois dessa época. E o empate, sim, ainda valia 1 ponto. Vamos lá. O primeiro jogo, o Atlético Mineiro enfrentou um dos melhores clubes do Brasil na época, o Fluminense. Sabe quanto é que foi o placar do jogo? 6-0 para o Fluminense. E assim o Fluminense aplicava uma sonora goleada ao Atlético Mineiro. E sim, Fluminense em primeiro lugar e o Galo, coitado, sem nenhum ponto. Seguimos para o segundo jogo contra o Rio Branco. Atlético Mineiro e Rio Branco, o Atlético Mineiro jogando seu primeiro jogo em casa, pois o jogo com o Fluminense foi no Rio de Janeiro. E jogando em casa, o Atlético Mineiro não conseguiu vencer o Rio Branco. Empatou em 2-2, somando assim o seu primeiro ponto em 2 jogos. No terceiro jogo, o Galo enfrentou a Portuguesa de São Paulo. E aí sim o Galo deu uma reviravolta. Aplicou 5-0 na Portuguesa, somando assim 2 pontos e somando total 3 pontos em 3 jogos. E veio para revanche no quarto jogo em Minas Gerais contra o Fluminense. Depois do 6-0 tomado no Rio de Janeiro, chegou a hora de jogar em Minas Gerais, onde o Galo venceu por 4-1 o Fluminense, somando assim mais 2 pontos e assim assumindo a liderança daquele campeonato. Já no quinto jogo, o Galo venceu o Rio Branco por 5-1. 5-1, o Galo aplicou mais uma goleada e assim somou-se mais 2 pontos e assim já se sagraria campeão do Torneio dos Campeões. E teve um jogo, o sexto jogo, que não servia mais para nada porque o Fluminense não conseguiria mais chegar. Foi 3-2 para o Galo fora de casa, somando assim 2 pontos. A tabela final ficou assim, ó. Em primeiro lugar, Atlético Mineiro. Ele fez 9 pontos, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense veio logo em atrás em segundo lugar, somou 6 pontos, com 3 vitórias e 3 derrotas sofridas. Em terceiro lugar temos o Rio Branco, onde somou 7 pontos. Ué, mas o Fluminense não fez 6, como é que o Rio Branco está atrás? Pelo Rio Branco ter jogado a fase preliminar, ele teve um prejuízo, ou seja, o Fluminense ficou na frente porque ele não jogou a fase preliminar. Então o Fluminense assim, por um ponto de diferença, foi colocado em segundo lugar e o Rio Branco em terceiro com 7 pontos. Na sua campanha somou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Portuguesa fez 4 pontos apenas, ganhando 2 jogos, 2 vitórias e 4 derrotas sofridas.
A Liga da Marinha e a Aliança, como não entraram na competição por não ter vencido a fase preliminar, a Liga da Marinha ficou em quinto lugar com apenas 2 pontos, que na fase preliminar venceu 1 e perdeu 1. Já o Aliança abandonou a competição e ficou com uma derrota apenas. E assim o Galo se tornou campeão do Torneio dos Campeões, o que lhe daria o primeiro título do Campeonato Brasileiro, somando assim 9 pontos. Pois é, o Galo venceu o Torneio dos Campeões, se sagrou campeão brasileiro e eu vou dar minha opinião para vocês agora. Bom, vamos lá. A minha opinião sobre o Atlético Mineiro ser campeão brasileiro em 1937, eu não concordo nem um pouco, desculpa torcedores do Atlético Mineiro. Eu vou dar a minha opinião, o porquê. Se você não viu, assiste meus vídeos sobre o Palmeiras e o Uruguai tetracampeão do mundo. Eu explico o porquê e eu vou te correlacionar aqui nesse vídeo. Toda competição tem um marco inicial, uma data inicial, vamos dizer a Copa do Mundo e o Uruguai. A Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo realizada no Uruguai foi em 1930. O Uruguai se considera tetracampeão porque ele venceu 2 Copas do Mundo, certo? Só que antes de 1930 ele venceu 2 Olimpíadas, em 24 e 28. E o Uruguai se considera tetracampeão brasileiro por ter ganhado 2 Olimpíadas, sendo que a Copa começou em 30. Eles se consideram campeões mundiais por ter vencido torneios anteriores a essa data. Eu achei errado. Claro, a FIFA não reconhece. A mesma coisa o Palmeiras. O Mundial começou em 61. O Palmeiras jogou o torneio que ele diz que é a Taça Rio, ser campeão do mundo, em 51. Bem antes de 61. 10 anos, obviamente. Uma década antes. Por que o Galo tem que se considerar tricampeão brasileiro por ter jogado 6 jogos apenas? Claro que antigamente eu sei que a maioria das competições era poucos jogos. Só que para ser campeão brasileiro só envolveu Sudeste. O Brasil não é só o Sudeste, com todo respeito, não é só o Sudeste, tem todas as regiões, a minha região aqui do Sul, Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste. Eu acho errado, porque tu abre um precedente perigoso. Como aceitar um Galo ser tricampeão brasileiro? Imagina daqui quanto tempo vai vir outro clube dizer que foi campeão em 38 de uma taça que envolveu não sei quem, que quer ser campeão brasileiro. Aí tu vai ter que abrir precedente para todos os clubes que vêm reclamar, porque se o Galo foi aceito, então eu também posso reclamar e ser aceito. É a mesma coisa se considerasse o Palmeiras campeão do mundo em 51. Então clubes que fizeram campeonato lá em 30, lá em 40, que pegaram um clube lá de tal lugar e esse aqui é mundial, é uma bagunça. Eu acho que é errado. Toda competição tem um marco inicial. Então, a partir dessa data para frente, todo mundo que venceu o torneio, beleza, é campeão daquele torneio. Só que antes dessa data, antes da invenção, antes do surgimento do campeonato, não pode se considerar. A mesma coisa do Uruguai. Se tu considerasse o Uruguai tetracampeão mundial por ter ganhado a Olimpíada, então todos os campeões de Olimpíada a partir de 30 também iam reclamar. Porque se o Uruguai venceu, então eu também sou campeão do mundo. Então o Brasil seria heptacampeão mundial? Não. Então eu acho perigoso esse precedente que abriram. Foi apenas 6 jogos, envolveu poucos clubes. Então não considero o Galo tricampeão brasileiro. Desculpa, gente do Galo, mas eu não concordo. Deixa a tua opinião nos comentários. Quero saber. Vocês são a favor? Vocês apoiam? Vocês não são totalmente contra? Eu não considero o Galo tricampeão brasileiro, não. Tá, beleza, ele é, mas pra mim não é, porque vai ser muito perigoso abrir esse precedente. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.